A cada segundo que passa, mais brasileiros entram para uma estatística preocupante. Segundo o novo levantamento da Serasa, já são mais de 80 milhões de consumidores com contas em atraso no país e quase 7 milhões deles ficaram inadimplentes entre janeiro e outubro desse ano, o maior número da série histórica. Hoje, quem conversa com a gente sobre esse retrato do endividamento e principalmente sobre como sair dele é Patrícia Camilo, especialista da Serasa em educação financeira. Olá, Patrícia, obrigado pela sua presença. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Patrícia, o Brasil acaba de atingir 80 milhões de inadimplentes. Quando olhamos para esse número, ele revela apenas dificuldades econômicas ou também seria mudança no comportamento financeiro das famílias? É para ambos, né? Porque quando a gente fala aqui de inadimplência e educação financeira, a gente acaba falando também de todo um viés comportamental, né? De como os brasileiros encaram as finanças. Então, a partir do momento que a gente tem quase metade da população adulta inadimplente, na verdade, a gente vê realmente que existe também uma mudança de comportamento muito, sim, puxada também pelas dificuldades macroeconômicas que a gente vem passando nos últimos anos. Agora, só entre janeiro e outubro, quase 7 milhões de novos consumidores, Patrícia, entraram na inadimplência. O que explica essa aceleração tão forte em tão pouco tempo? Quando a gente vê o perfil das dívidas do brasileiro, a gente acaba vendo que as dívidas básicas, né, que a gente chama ali de utilities, contas de água, luz e gás, elas vêm tomando uma representatividade, né, nunca antes vista. Então, o que a gente vê, de fato, é o brasileiro com muita dificuldade de honrar débitos, inclusive, do dia a dia. Então, a gente percebe aí que esse aumento ele vem puxado por essas contas e, de fato, mostra, né, novamente aí um desafio de manter as suas contas em dias perante toda essa questão de custo de vida elevado, juros também muito mais altos e instabilidade na renda das famílias. São Paulo lidera o ranking nacional com mais de 5 milhões de endividados. Patrícia, o que existe de particular na dinâmica econômica da capital que ajuda a entender um número tão alto? Quando a gente olha, inclusive, o ticket médio também da cidade de São Paulo é um pouco maior, o que mostra, sim, um custo de vida mais elevado, que eu acho que isso, né, é um senso comum que a gente tem. Mas quando a gente olha dentro aqui também do perfil da dívida, São Paulo ela tem uma diferença entre o perfil do Brasil. O perfil do Brasil, bancos e cartões, vem, né, como primeira dívida ali do setor de representatividade. E quando a gente olha para São Paulo, novamente, as contas básicas, elas puxam, então elas estão em primeiro lugar. Então, quando a gente olha custos de água, luz, elas estão puxando tanto esse ticket médio quanto este número de inadimplência na cidade, o que é bastante preocupante perante todo o cenário aqui dentro da capital. E nesse mapa da inadimplência, a Serasa aponta que a capital paulista tem 27 milhões de reais de dívidas em aberto, com média de R$ 7.400 de dívida por pessoa. Esses valores, Patrícia, mostram mais um acúmulo de pequenas dívidas ou seriam débitos maiores que estouraram o orçamento dos indivíduos? Quando a gente olha, por exemplo, cartões de crédito, a dívida inicial ela poderia até ser mais baixa. Quanto tempo vai passando, os juros vai encarecendo essa dívida. Enquanto quando a gente olha um número aqui puxando para 7.500, que é muito superior, né, ao salário mínimo, e a gente vê que o ticket médio por dívida é R$ 1.400, ou seja, cada pessoa aqui na cidade tem aproximadamente 4 dívidas no seu nome. Então, na verdade, é toda essa composição, né, de uma dívida inicial que poderia até ser barata, mas que conforme o tempo vai passando, vai ficando mais cara, quanto também que o número de dívidas, né, por pessoa é de 4 ou mais. Patrícia, muito se fala na educação financeira para os cidadãos, mas a gente vê também, recebemos aqui várias informações de instituições financeiras, por exemplo, bancos, que oferecem cartões de crédito a dar a rodo para pessoas que nem renda comprovada possuem. Isso é normal, é natural ou você vê uma luz amarela nessa prática? Na verdade, a política de crédito de cada instituição ela é muito diversa, né? Então, é um dos critérios que a gente considera, mas cada instituição tem a sua política. Mas, de fato, o cartão de crédito, ele é um crédito inicial, né? É um crédito, de novo, mais fácil, onde o limite inicial, inclusive, é mais baixo. O grande problema, de fato, está na composição dos juros, porque aquela dívida inicial, que poderia até ser uma dívida considerada baixa dentro do limite que cada pessoa possui, ao longo do tempo vai se tornando mais cara. Então, o cartão de crédito, ele tem esse viés, né, de ser perigoso justamente por ser uma entrada mais fácil e também uns juros ali sobre juros também muito grande. Agora vamos falar já da renegociação das dívidas, Patrícia. Os descontos oferecidos podem chegar a 99% com parcelamentos a partir de R$ 9,90. Patrícia, que tipo de dívida tem mais
espaço para esses descontos tão intensos e por que as empresas chegam a esse patamar? Bom, então, na verdade, a gente tem mais de 1.600 empresas parceiras aqui para renegociação e são de diversos segmentos. Então, desde dos mais comuns, de bancos, cartões, financeiras e até contas de faculdade. Então, quando a gente fala em termos de setor, ele é muito amplo. E quando a gente fala do porquê para essas empresas é interessante também elas darem esses descontos, que a gente faz essa intermediação, é porque para cada instituição, ele já tem um passivo, que é aquele valor onde eles já perderam esse dinheiro, caso o consumidor não honre sua dívida, ele vai se acumulando. Então, para empresas darem esse desconto, significa que eles também vão conseguir recuperar parcialmente esse prejuízo que eles tiveram. E é por isso que os descontos chegam a ser tão agressivos. Claro, que depende também de muitas variáveis. Novamente, cada instituição tem a sua política de renegociação, mas quando a gente olha em termos dessa possibilidade de recuperação, dívidas mais antigas, dívidas com ticket médio super altos, acabam sendo mais atrativas para dar esse desconto, porque, de novo, parcialmente, essas empresas também conseguem recuperar esses prejuízos que elas tiveram, porque é um ganha-ganha, o consumidor consegue negociar e a empresa também consegue retomar parte desse prejuízo que foi em algum momento aí estabelecido. Agora, além das renegociações, muitas dessas ações incluem palestras e as aulas de educação financeira. No contato diário com os consumidores, Patrícia, qual é o erro mais recorrente que vocês percebem antes mesmo da pessoa chegar ao ponto de se endividar? Esse ponto da educação financeira ele é um ponto bastante amplo. É super importante porque o que parece ser básico precisa ser dito. Então, acho que o primeiro ponto é, de fato, que as pessoas perdem de vista os gastos dela, Então, quando a gente coloca na ponta do lápis e orienta o consumidor a colocar ali todos os seus gastos, categorizar, entender para onde o dinheiro está indo, grande parte das pessoas acabam ficando, inclusive, surpresas, Então, eu acho que é um primeiro, eu não diria erro, mas diria comportamento onde a pessoa não tem, de fato, clareza do que ela gasta. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E, novamente, quando a gente olha ali sobre o encarecimento das dívidas. Então, quanto mais o tempo passa sobre uma dívida que não é honrada, mais caro ela vai ficando. E esse ponto do tempo trabalhando contra a gente também é algo que a gente acaba perdendo de vista. Então, eu acho que se pudesse destacar, eu diria esses dois pontos. A gente não sabe onde a gente gasta e quando a gente fica ali endividado e não honra com essa dívida, a gente também perde de vista o quanto isso vai virando a famosa bola de neve. Patrícia, a chegada da primeira parcela do 13º salário costuma ser vista como uma chance para respirar. Para quem está inadimplente, como avaliar se é melhor usar esse dinheiro para quitar dívidas, fazer acordos ou guardar parte para evitar novos problemas lá na frente, hein? Bom, não tem receita de bolo, Fara? Eu acho que cada um tem uma realidade diferente. Mas quando a gente fala justamente de quanto mais tempo a dívida ficar em aberto, mais cara ela vai ficando. Então, acho que isso é o principal ponto. Então, acho que a principal dica é entender qual que é o perfil da dívida que você tem e qual que é os juros que está sendo cobrado sobre ela, para entender se vale a pena, para parte desse valor, o 13º, já aplicar e quitar essa dívida para que ela não fique mais cara do que, de fato, ou usar em outro gasto ou acabar guardando. Então, eu acho que o principal ponto a ser avaliado é o quanto essa dívida está te impactando, seja na tomada de novos créditos, quanto também o quanto essa dívida está encarecendo. Patrícia, na sua opinião, o que ainda falta ser feito para atacar a raiz desse problema do endividamento intenso das pessoas? Educação financeira, ela é uma educação que ela é muito menos sobre matemática e muito mais sobre comportamento. Então, eu acho que desde ações de educação básica nas escolas, dentro das famílias, entender que educação financeira não é um tabu, falar de dinheiro não é um tabu, já começa a trazer uma clareza para a população de uma forma mais massiva de como trabalhar com dinheiro. E a partir disso, de fato, trazer essas outras opções e mecanismos, tanto de não se endividar, quanto de fato, sim, você se endividar, como que você sai dessa situação e evita novas dívidas. Então, eu acho que o grande ponto é que a gente acha que a educação financeira é sobre calcular uns juros, e não é sobre isso. Educação financeira é, de fato, sobre comportamento e entender causas e consequências de todo este momento que a gente fala, e parar de ter medo do dinheiro, Então, o dinheiro ainda é um tabu, dentro das famílias do Brasil, as pessoas não falam sobre o dinheiro, não falam sobre quanto ganham, não falam sobre quanto gastam. E quanto mais tabu isso vai se tornando, mais difícil as pessoas saem dessa situação, inclusive porque elas não pedem ajuda para outras pessoas que poderiam ajudá-las com mais esclarecimento, no sentido de o que eu poderia fazer, qual dívida é mais cara ou não. Então, acaba virando um problema em que as pessoas se sentem vergonha de falar, e isso só vai fazendo com que a situação piore. Agora, nos mapas da inadimplência, dívidas de varejo, telefonia, bancos aparecem com bastante força. Patrícia, qual desses setores
costuma liderar a lista entre os inadimplentes. E que comportamento do consumidor ou do mercado explica isso? Quando a gente olha em termos de representatividade das dívidas, bancos e cartões é o primeiro lugar, então eu acho que a gente já abordou sobre como, de fato, é um crédito de entrada, é mais fácil esse crédito. Em segundo lugar, as contas básicas, o que, de novo, também é bastante preocupante, porque são contas ali, de fato, do dia a dia, como água, luz, então, de fato, a pessoa precisa desses serviços. E quando a gente olha em terceiro lugar, as financeiras, que não são empresas bancárias, mas que também emprestam dinheiro. Então, essas são, em termos de perfil, né, das dívidas, as três primeiras. Quando a gente olha em termos de renegociação, esse perfil muda. Então, a empresa de telefonia vem em primeiro lugar, até porque o ticket médio dessas dívidas costuma ser menor, então é mais fácil, né, o consumidor honrar elas a partir do momento que ele fica com essa dívida em aberto. E, em segundo lugar, ali também volta, né? Então, a gente fala ali de contas de universidade, outro tipo de conta. E o que mais impacta isso é, no fim, o quanto cabe no orçamento e no bolso para renegociar. Por isso que dívidas de ticket médio menores acabam sendo as primeiras, né? E as top 1 ali, quando a gente fala de renegociação de dívidas. Por falar nisso, Patrícia, para quem prefere negociar à distância, o ambiente online se tornou o principal caminho hoje em dia. Quais são os cuidados essenciais para não cair em golpes e garantir que a renegociação seja legítima, especialmente agora que há mais de 63 milhões de dívidas disponíveis para acordos? Bom, de fato, o ambiente digital, ele traz muitos benefícios, mas quando a gente fala sobre golpes, ele acaba conseguindo realmente ganhar um alcance nunca antes visto. Então, os primeiros cuidados, ele é inerente a qualquer negociação que você faça digitalmente, né? Independente, inclusive compras, né? Que não necessariamente é só um setor de renegociação. Então, sempre olhar e garantir a idoneidade deste contato, ou do site, ou do telefone de WhatsApp que é mandado. Primeira coisa é verificar se, de fato, este número ou este site é um site confiável. Então, quando a gente olha no ambiente web ali, tem sempre um cadeadinho, né, do lado, mostrando que esse site ele é um site confiável. E nos canais oficiais, por exemplo, da Serasa, tem sempre um selinho de canal oficial. Na dúvida, não sei se essa pessoa que está me contatando é de fato. Não exercer ali essa negociação sobre uma pressão, porque os golpistas acabam usando o senso de urgência, né, a emergência ali para fazer com que a pessoa justamente não consiga ver que é um golpe. Então, sempre respirar fundo e verificar se aquele contato, de fato, é um contato verdadeiro. O aplicativo da Serasa também é um aplicativo ali onde tem bastante clareza que é um aplicativo idôneo e, a partir disso, conseguir fazer a negociação em qualquer um desses canais. Patrícia, quando se fala em Serasa, algumas pessoas pensam logo em cobrança, mas o Serasa é muito mais que isso. Como é que essa instituição pode ajudar as pessoas nessa questão do endividamento ou até mesmo para evitar endividamento? Bom, a Serasa, ela vem, de fato, com o objetivo de ajudar o brasileiro a retomar a sua vida financeira saudável e conseguir crédito. Então, esse preconceito ali, quando a gente fala, né, de endividamento, na verdade, o que a Serasa faz, intermediar uma renegociação, fazer com que você consiga, de fato, né, unir aquela empresa com a qual você tem uma dívida e ajudar, tanto nas condições de parcelamento quanto nos descontos, a você se livrar dela. Então, o nosso objetivo, de fato, é um objetivo muito diferente do que a gente tem ali, né, de senso comum, que é, de fato, fazer o brasileiro conseguir ter uma educação financeira, e isso vai, desde então, permitir essas negociações, viabilizando-as, quanto também dando, por exemplo, né, todo aqui um conteúdo de educação financeira, que ele vai desde mais de 2.000 conteúdos nos nossos canais, até ações como essa que a gente está fazendo aqui agora, que é de dar palestras de educação financeira. Então, ele vem tanto numa visibilidade de te dar conhecimento e também te dar mecanismos para que você use esse conhecimento a seu favor. Tá certo, Patrícia. Termina aqui a edição 1310 do podcast JR 15 Minutos. Eu te agradeço pela presença e pelas contribuições. Patrícia Camilo, especialista da Serasa em Educação Financeira. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigada a vocês. Você pode acompanhar essa e outras edições do JR 15 Minutos nas principais plataformas de streaming e no portal r7.com. Esse episódio contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo Antônio Guerreiro. A gente espera você no próximo episódio. Até lá.